sempre uma felicidade imensa no coração, se enche assim de uma ternura muito grande por esse espaço, por vocês todos aqui reunidos. E a gente hoje vai dar continuidade num tema que a gente trouxe no mês passado. A gente falou de um livro do Robert Fisher chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, uma jornada de reflexão moral, filosófica e espiritual. E entender, continuar nessa trajetória para entender o que é que isso tem a ver com a nossa vida, o que é que isso tem a ver com a nossa evolução como espírito no planeta Terra. Então, eu acho que, não sei se vocês lembram, mas na última vez que eu estive aqui, a gente parou justamente no momento em que o cavaleiro começa a sua jornada, ele encontra o mago Merlin e ele começa a sua jornada para o castelo, os 3 castelos. O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da ousadia e da vontade. Então, como toda boa série, né? Trouxe aqui os capítulos anteriores, porque existia um cavaleiro que era corajoso, gentil e que salvava donzelas. A armadura dele era tão brilhosa que o pessoal conseguia até mesmo se confundir com os raios do sol. Ele tinha uma esposa chamada Juliette e sempre estava de armadura. Até teve um DR com ela, disse assim, tem que tirar essa armadura. Ele vai no ferreiro, pisa lá no pé do ferreiro, o ferreiro bate nele, tenta arrancar e não consegue. E ele vai atrás de alguém que consiga tirar a armadura dele. Então, antes de sair do reino, ele procura o rei e lá ele encontra o Bolso Alegre, que é o bobo da corte, e é onde ele tem lá, escuta umas verdades do bobo da corte. Continuando, ele segue no caminho em busca do mago Merlin, encontra Merlin com vários animais ao redor e se acha muito surpreendido. Como é que aqueles animais encontraram Merlin antes dele, né? E depois disso, não sei se vocês se recordam, ele passa um tempo com o mago Merlin e ele chega num ponto aonde ele começa a sentir, a ter uma conversa com os animais, que é o esquilo e a pomba chamada Rebeca. E é nesse momento que ele acha que não está bem, que está ficando louco, conversando com os animais, e resolve ir embora. E aí o mago fala assim para ele, olha, não tem por que você ir embora, você começou esse caminho agora de descoberta, escreve uma carta, né? Ele disse, mas Juliette, a minha esposa, não vai querer saber de mim, né? E aí ele pega e escreve uma carta para Christoph, e a pomba Rebeca aparece, e ela leva essa carta, né, para Christoph. Quando ele recebe de volta, ele recebe uma carta em branco, né? E aí ele desaba em choro, desaba chateado, né? É justamente a representação de uma história em branco, de uma história sem convivência, de uma história sem carinho, de uma história sem emoção. E aí ele se ergue novamente ali com o esquilo e vai seguir uma jornada aonde o cavaleiro segue para a trilha. Merlin pega uma estranha chave dourada, entrega para ele e diz, siga no caminho da verdade. E essa chave abrirá 3 castelos. E através do amor, você conseguirá entrar em cada castelo desse. Então foi aqui onde nós paramos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, o cavaleiro encontra-se com Merlin e o Merlin fala para ele, caminho da verdade. Ele se tornará mais íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. Então, aqui, o Merlin já mostra
que o caminho da direita seria o caminho da verdade. E que não seria esse caminho largo, fácil de caminhar por onde ele andou. Porque nesse momento que ele vê os dois caminhos, ele pensa em desistir de ir pelo caminho da verdade. E aí eu trago um pouquinho para a nossa vida e um pouquinho para a nossa jornada. Será que nós, como cristãos, será que a gente muitas vezes encontra dois caminhos, o caminho largo, né, de portas grandes, e tem um caminho estreito? Porque a gente sabe que seguir os caminhos, os passos do Cristo, para a gente chegar na nossa montanha, no alto, a gente sabe que a gente vai precisar trilhar caminhos difíceis, né? Onde a gente precisa de abdicar de muita coisa, a gente vai ter que trabalhar o que há, vamos dizer assim, de pior dentro de cada um de nós. E é isso que o Merlin comenta com ele. E aí ele pergunta, o que é que eu vou ganhar quando atingir o topo? Né? Ou seja, na nossa vida, a gente só faz alguma coisa se a gente pensar, né? Na real, é quando a gente faz essa reflexão, o que é que eu vou ganhar com isso? Essa pergunta, o que é que eu vou ganhar, norteia na maioria das tomadas de decisão de cada um de nós. Não só de cada um de nós, como dos nossos filhos, como das pessoas que trabalham com a gente. A gente sempre chega a saber, beleza, se eu for por aqui, o que é que eu ganho? Né? E aí, Merlin fala para ele, é o que você vai perder, a sua armadura, que é a busca dele, né? Ele quer perder a armadura. E ele fala o seguinte, há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. E aí ele pergunta, como farei isso? Para começar, você tem de aprender a se conhecer. Respondeu Merlin. E aí a gente traz a reflexão Pugnote Atum, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Que a doutrina, que os grandes sábios já nos falavam. Que é a busca pelo autoconhecimento. Que todos nós temos. E dentro dessa busca do autoconhecimento, a gente busca o autoamor. E aí eu questiono, será que a gente está se amando? Será que a gente está cuidando de nós como nós deveríamos? Nós somos muito bons para cuidar dos outros. E será que a gente está cuidando da gente? Será que a gente está se perdoando? Será que a gente está dando uma segunda oportunidade para a gente começar de novo? Então, o cavaleiro segue nessa batalha para tirar essa armadura. Até que, nesse processo, ele questiona a Merlin se ele poderia andar e levar o cavalo e levar a espada. E Merlin fala para ele, olha, por onde você vai, o caminho é íngreme, é muito pedregoso, o caminho é estreito, não passa cavalo, e para onde você vai não tem dragão para você matar. Então, deixa a espada e deixa teu cavalo. Tu vai só. Aí ele diz, eu vou sozinho. E aí ele fala assim, não, esquilo irá contigo. Não sei se vocês se lembram, mas o esquilo, ele pegava as nozes, como ele não conseguia abrir a viseira, ele moía as nozes e dava para o cavaleiro para ele conseguir se alimentar. E Rebeca também vai contigo, que é a pomba branca. E essa Rebeca ia ele disse assim, olha, eu conheço o caminho e eu vou sobrevoando e vou te dando visão para você conseguir chegar até lá. E assim eles seguiram. O cavaleiro não estava acostumado a andar a pé. Ele só andava no cavalo dele. Então, depois de muito andar, ele cai, cansado, e após algumas horas ele desmorona
exausto e dolorido. Não estava acostumado de viajar de armadura sem estar montado no cavalo, como também já estava escuro. Rebeca, a pomba branca e o esquilo decidiram que poderiam parar ali e passar a noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos que empurrou através do orifício da viseira do cavaleiro. Quantos de nós, meus irmãos, que estamos na caminhada da evolução, subindo os degraus e carregando o nosso ego, as nossas máscaras, e isso é tão pesado, que a gente cansa. A grande pergunta que a gente se faz é: qual o tamanho do peso da armadura de cada um aqui? Qual o tamanho da sua máscara? Quem é você? O que você carrega? Quem você é de verdade? E o quanto isso é pesado para se carregar durante a nossa jornada? Essa é uma reflexão importante. Quando a gente faz uma introspecção dentro do nosso self, dentro do que nós somos de verdade, a gente tem mais leveza. Vocês já viram o quanto é difícil a todo momento ter que estar provando para o mundo, às vezes para nós mesmos, que nós somos importantes? Que nós precisamos ser X, que precisamos ser Y, que precisamos ser bom nisso, que precisamos ser bom naquilo, a todo momento? Qual o tamanho do peso da nossa armadura? Então, ele muito cansado, ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos. Desacostumado com o clarão, ele semicerrou os olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Ou seja, a viseira, nesse momento, começa a cair. E ele tem uma conversa lá com Rebeca, a pomba, né, que é muito sábia, assim, sempre diz umas verdades para ele. E ele começa a questionar: poxa, o que foi que aconteceu que a viseira caiu, a viseira do elmo caiu? E ela explica, né, que provavelmente, de tanto ele chorar depois de receber a carta de Christoph em branco, teria enferrujado a viseira e assim a viseira acaba caindo. Ou seja, representando para cada um de nós essa primeira abertura, esse primeiro clarão, onde a gente pode ver o que está por trás do nosso ego. É o primeiro momento que a gente diz assim: opa, vou afastar um pouquinho aqui para me enxergar. E por que não esse clarão e essa abertura, ela não é completa? Quantos de nós, quando a gente começa a adentrar no conhecimento da doutrina espírita, né, e das nossas verdades, a gente vira um cara assim muito dono da verdade? Essa é a verdade. Essa é a situação, né? É a verdade verdadeira, né? A gente fica muito com o ego muito inflamado e dizer: não, eu vou contar por mim. Quando eu conheci a doutrina, que eu li o Livro dos Espíritos, que eu li o Evangelho, não, pode perguntar qualquer coisa que eu sei. Né? Mas por quê? Porque a gente vinha de uma ignorância muito grande, e depois que você tem aquele leque de conhecimento, você diz: não, poxa, agora eu sei das paradas tudo, pluralidade dos mundos, para onde eu vou, de onde eu vim, né? A gente sabe. Só que na verdade, nós, com essa arrogância, a gente se perde. E começa, muitas vezes, a querer falar para os outros a verdade, que muitas vezes os outros não estão preparados para escutar.
E verdade é assim. Se você pega uma luz muito forte e aponta para o olho de alguém, ele não consegue enxergar. Ofusca. Não clareia. Então, na nossa caminhada, até mesmo de evolução espiritual, a gente precisa dar tempo ao tempo para entender uma verdade de cada vez. Às vezes a gente quer que o outro entenda uma coisa que ele não está preparado para entender. Isso acontece na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso emprego, no centro espírita, na nossa evolução de nós mesmos. Então, o cavaleiro se levanta e sai com Esquilo e Rebeca de encontro ao castelo. Esquilo sai na frente e vai fazer um reconhecimento da estrada mais adiante e volta numa carreira só. O castelo do silêncio fica logo depois da próxima subida. Ou seja, o castelo está no alto de uma montanha. Mostrando que tudo que a gente precisa para chegar em um castelo, que a gente precisa chegar no próximo passo, a gente precisa se elevar, a gente precisa crescer, a gente precisa se desenvolver. Espíritas, instruí-vos, é o nosso crescimento. E dentro dessa conversa, Rebeca ri e disse: quando você aprender a aceitar em vez de ter perspectivas, seus desapontamentos serão menores. Porque nessa hora, ele acha que o castelo é muito pequeno. Ele comenta isso com Rebeca. E Rebeca, muito sabiamente, comenta isso com ele. É interessante que na vida da gente, a gente tem a capacidade de sempre estar gerando expectativa. Expectativas de tudo. E normalmente a gente tende a ter expectativa muito maior do que a realidade. Então, e aí é onde a gente se decepciona, né? A gente espera que fulano faça isso, que fulano seja aquilo. E aí quando a gente vê na realidade não é nada disso. E aí a gente se decepciona. A gente pensa que vai receber um aumento X, quando chega lá o leão come metade do dinheiro, a gente se decepciona. Tem uma fórmula que eu carrego comigo que eu acho muito interessante, que diz assim, que felicidade é igual a expectativa menos realidade. Né? Realidade menos expectativa. Se a sua expectativa é muito grande, o que vai acontecer? A conta vai ficar negativa. Agora, se a sua realidade é muito alta e as suas expectativas são baixas, aí a conta, fecha. Então, muitas vezes a gente não aceita e cria expectativas, principalmente com relação aos outros, de forma muito intensa. E Rebeca continua. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. A gente nunca vai ouvir falar um coelho dizer: eu vou esperar que o sol apareça de manhã para eu poder ir ao lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não vai estragar o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. É simples, né? Mas ao mesmo tempo é complexo. Porque os animais, eles não vivem buscando uma expectativa para viver o dia seguinte. Eles simplesmente vivem. Eles simplesmente fazem. Eu fico vendo o nosso cachorro lá em casa, né? Toda a movimentação dele. Ele simplesmente vai dormir, acorda, se espreguiça, brinca, né? Vai comer, vai em busca da gente atrás de um carinho, e ele vai sempre naquele movimento intuitivo dele, de vida. Quantos de nós vivemos presos no e amanhã se?
e amanhã ou esperando algo muito fantástico aparecer. E aí a gente fica encarcerado, muitas vezes decepcionado e infeliz. Faz sentido? O cavaleiro, na frente do castelo do silêncio, tira a chave dourada do pescoço e encaixa na fechadura enquanto abria a porta. Rebeca sussurrou: nós não vamos entrar com você. E ali ele já se decepciona. Mas na frente, Rebeca e Esquilo explicam que o castelo do silêncio é um lugar que você só pode estar sozinho. E fala: entre no castelo que nós te encontraremos em um momento do lado de lá, do lado de fora do castelo. Então, sozinho, o cavaleiro enfia a cabeça pela porta e, com medo, bastante medo, adentra o castelo. Quando ele adentra o castelo, está muito escuro, frio e com muito silêncio. A única coisa que ele consegue escutar um pouco é que tinha ali uma lareira e ele começa a escutar o trepitar das faíscas de fogo. Inicialmente, aquele momento, ele fica muito incomodado. Primeiro porque ele desejava a todo momento ter a sua espada ali. Porque quando a gente está com medo, a gente quer alguma coisa que segure a gente. E a espada para ele era tudo. Eu pergunto para vocês, quando a gente está com medo, qual é a nossa espada? O que é que a gente carrega? Do ponto de vista para a gente se defender. E por que ter tanto medo num lugar que o próprio Merlin falou para ele que iria salvá-lo? Então, ele viu e toma consciência de que aquele lugar tinha um silêncio que realmente doía na alma. Por um instante, ele desejou não ter deixado a espada, mas Merlin prometera que não haveria dragões para matar e o cavaleiro confiava no mago, como eu falei para vocês. Subitamente, o cavaleiro foi surpreendido por um som de uma voz familiar vindo de trás dele. Olá, cavaleiro! Adivinham quem era? O rei. Não sei se vocês lembram a figura do rei. Ele foi em busca do rei e o rei tinha ido para as cruzadas. E ele diz: o que é que o senhor está aqui? O senhor não tinha ido para as cruzadas? E ele fala: não, normalmente quando eu vou para o Castelo do Silêncio, eu digo para as pessoas que estou indo para as cruzadas porque é mais fácil elas entenderem. Vejam a riqueza do detalhe. Quantas pessoas que convivem com nós, com cada um de nós, na nossa vida, não entendem quando a gente precisa se recolher no silêncio? É mais fácil dizer assim: eu vou para o canto tal, Ou então você diz: não, eu quero ficar quieto. Qual o lugar mais quieto da casa de vocês, do lugar que vocês habitam, que vocês vivem, que vocês conseguem se encontrarem sozinhos? Quem tem menino pequeno, lugar nenhum. Lugar nenhum. Quem já passou pela situação de estar dentro do banheiro, o menino tentando arrombar a porta para entrar, ou então a mãe deixa logo aberto, porque é bem nesse nível, Mas o que acontece? Ele encontra com o rei, e o rei era o sinal de quê? De autoridade para ele, E ele fala: você está por aqui, Por que você vem fazer aqui? E o rei fala para ele: a maioria de nós está aprisionado dentro de uma armadura. E ele fala: mas o que o senhor quer dizer com isso?
Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos a gente é, que nós somos. Então, um dia ficamos presos atrás dessas barreiras, até que a gente não consegue sair. O rei estava querendo dizer aí que ele também estava preso dentro daquela armadura como autoridade. Então, a persona que mais representava para ele uma autoridade, falava para ele que também estava preso. Então, o cavaleiro entende que ficar em silêncio significa mais do que não falar. Disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu nem a outra pessoa visse o que eu estava tentando esconder. Quem somos nós? Quem somos nós quando ninguém está vendo? O que passa pela nossa cabeça? Será que dá para botar, se a gente projetasse a nossa cabeça aqui, que tipo de coisa sairia na tela? Quantas coisas que a gente diz assim, meu Deus, por que eu estou pensando nisso? São terríveis. Às vezes a gente até, como espírita, sabe que são pensamentos que nem são nossos. Mas a grande questão é, vocês já tentaram e pararam? Eu sempre digo essa história, quando a gente cala, a gente deixa de falar, tem uma criatura que é a doida das panelas que mora dentro da cabeça da gente, que ela começa a batedeira, a bater. Ela não deixa a gente em paz, a doida das panelas. Ela começa a falar dentro da nossa cabeça. Ah, mas aquela conta que eu não paguei. Ah, mas tem que fazer ainda o jantar de casa. Ah, mas tem que fazer... Você não para. Então, ficar em silêncio é muito mais do que parar de falar. É aquietar. E quantos de nós não conseguem aquietar? Quantos de nós vêm para cá, escutam uma prece, e eu vou te falar, uma coisa que é bacana, eu falo por mim, um dos lugares que eu consigo mais aquietar a mente é no centro espírita. Mas não é nem por mim, não, é porque a galera já deixa o negócio preparado, entendeu? Ele já vem antes, aí já limpa o ambiente, já bota as energias diferentes, aí tu senta aqui, aí pronto, aí fica todo mundo zen, né? Aí é mais fácil. Agora chega em casa, aí fica, menino gritando, o vizinho brigando, não sei o quê, barulho de moto, o cara do iFood que chegou, aí tu tentando ali entrar no teu silêncio. É difícil. Então, estar no castelo do silêncio, se encontrar consigo mesmo, era algo que para o cavaleiro era algo estritamente difícil. E ele fala, a viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Porque, como ele está preso ali, dentro daquele castelo, e na hora que ele entrou ele não conseguiu mais sair, ele disse assim, poxa, o senhor já esteve aqui, né? Já. Qual é a porta que abre? Ele fala assim, não, a porta só quem sabe sou eu. E ele fala, cada vez que eu volto aqui, eu encontro novas portas, enquanto a minha compreensão se expande. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando a gente fica em silêncio, quando a gente cala dentro de nós, a gente vai encontrando portas e caminhos que a gente desconhece. A gente vai entrando vamos dizer assim, nos buracos que você diz assim, poxa, eu nunca tinha entrado aqui. Eu estou pensando de um jeito que eu não pensava antes. Eu estou sentindo coisas que eu não sentia. É por isso que a meditação ela é tão libertadora. É por isso que quando a gente escuta qualquer pessoa
falando sobre problema mental, sobre o cara está com uma depressão, o cara precisa trabalhar. O que é que a gente pede? Ora, lê o Evangelho, medita, reflete, se encontra consigo mesmo, porque vir para uma casa espírita nada mais é de se encontrar com a tua essência. Espiritismo é isso. Então, o cavaleiro, ele adentra uma outra porta, ainda menor. E ali, ele vai ficando com cada vez mais medo. Aquela tranquilidade e ouvir aquele silêncio, a única coisa que ele conseguia ouvir, na verdade, era o ranger da sua armadura. Mas aquilo era ensurdecedor e ele lembra ele lembra que sempre ele tinha o sussurro do vento, o barulho das árvores, e ali naquele castelo ele não tinha nada. Então, ele se sentiu muito só e muito triste. E imaginou como Juliet, a esposa dele, também se sentira dentro de casa, quando ele estava em casa, mas não falava com ela. Então ele pôde também se sentir como ela. E é nesse momento que ele chora bastante. Ele fala que sempre teve medo de ficar sozinho. Quantos de nós, na real, tem medo de ficar sozinho? É muito comum, gente, hoje, e eu confesso, eu me coloco no meio disso também, a gente passa o dia trabalhando, escutando barulho, né? Não sei se vocês já viram isso. Às vezes a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é pega o celular, não, botar um vídeo aqui do YouTube. Botar uma música para me escutar. Vou botar. Por quê? Porque o silêncio para a gente incomoda. Porque nós somos super estimulados. Vocês já viram? Conhece alguém que fica sozinho em casa, a pessoa liga... Eu conheço. A pessoa liga a televisão no quarto, liga o som na sala, liga o celular no banheiro. Então, assim, aonde ele vai, tem alguma coisa tocando. Né? Por quê? Porque é muito ruim esse sentimento de se sentir só. E quando você tem a televisão conversando com você, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? O som tocando, aquilo te acalenta. Principalmente quem viveu sempre dentro de uma casa cheia. Cheia de netos, cheia de filhos, cheia disso. De repente, todo mundo vai, todo mundo sai. Todo mundo viaja, todo mundo vai morar em outro lugar. E aí a gente se encontra só. E eu sempre falo, provavelmente já falei nessa casa de amor, que qualquer um pode ser abandonado. Pela família, pelos amigos, pelo pai, pela mãe. Só tem uma coisa que a gente não pode abandonar, é a si próprio. Porque se a gente se abandonar a si próprio, aí a gente se desespera. Então, o cavaleiro observa que ele passa a ter medo. Ele descobre que ele sempre teve medo de estar só. Ele senta no chão e começa a pensar. E logo irrompeu em sua mente que durante toda a sua vida perdera muito tempo falando sobre o que tinha feito, o que iria fazer, nunca desfrutara do que realmente estava acontecendo. Porque quando a gente está com muito barulho fora, a gente não consegue sentir a essência. Eu nunca passei por essa experiência, mas tenho alguns amigos que já fizeram, por exemplo, caminhadas lá, Santiago de la Compostela, tem também o Caminho da Fé aqui. O que acontece? Você pode ir de bando, meu amigo, você vai de 5, de 10, mas chega uma hora que não tem mais conversa, que não tem mais brincadeira, que já rezou todos os textos que tinha de rezar, que é só você e você. E é isso que essas experiências trazem de ganho tão profundo.
Quem passou por isso sabe bem disso. Quem ficou muito tempo só sabe o quanto isso é forte. Então, o cavaleiro, dentro desse silêncio interior, vê que sua dor e sua solidão emergem e logo sentiu também a dor de Juliet. Anos a fio, ele forçava viver num castelo em silêncio. E aí, como eu falei para vocês, ele começa a chorar muito. Ele chora tanto que as lágrimas dele fazem com que o lugar que ele está comece a se inundar. Até que uma porta se abre e ele entra numa sala ainda menor, do tamanho de um estábulo. Até que ele pergunta, por que será que essas salas vão se tornando cada vez menor? Ele se pergunta em voz alta. Então, ele escuta, porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Assustado, o cavaleiro olhou em volta e ele estava sozinho. Ou pelo menos ele pensava que estava. E aí, respondendo o pensamento, disse a voz respondendo ao seu pensamento. Você falou. A voz parecia vir de dentro. Seria possível? Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro? Falou o cavaleiro. Olhe para si mesmo, disse a voz com uma ponta de desgosto. É nessa hora que ele encontra o Sam, que é essa entidade que mora dentro de cada um de nós, que nada mais é do que a pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, Sam é no momento de alta introspecção que a consciência dele fala com ele. E se intitula como Sam. Quando ele se percebe, ele fica tão cansado que ele adormece. E quando ele acorda, ele se percebe que não estava mais dentro do castelo. Ele estava consciente de si mesmo e o restante do mundo parecia ter desaparecido. Somente quando ele despertou, Esquilo e Rebeca estavam sentados sobre o seu peito. E ele pergunta, como foi que vocês entraram aqui? Não, nós não estamos aqui dentro, disse o Esquilo. Você está aqui fora, falou Rebeca. Como foi que eu saí de lá? Rebeca respondeu, da única maneira possível, você concebeu a saída. Ou seja, nós, quando entramos nesse nosso mundo de reflexão íntima, onde a nossa consciência nos chama e que a gente precisa voltar para o nosso mundo real, somos nós que criamos as próprias portas do retorno. Isso pode parecer difícil, mas às vezes a gente vive aprisionado num mundo de ilusão, achando que as coisas que a gente pensa que estão acontecendo com a gente, elas não são reais. É quando a gente vê uma distorção da realidade, quando a gente não consegue encarar os fatos. Trazendo para o mundo real e concreto, imagina uma pessoa que está quebrada sem dinheiro e continua gastando. Não caiu na ficha dela que ela precisa parar de gastar. Entendeu? Ou uma pessoa que está viciada em alguma coisa, enfim. Então, a volta para esse mundo depende de cada um. E é nesse momento que ele observa também que já está sem o elmo. O choro dele fez com que se rompesse toda a parte dessa carapaça, desse capacete que é o elmo. E a cabeça dele fica exposta do cavaleiro.
É interessante que no primeiro momento ele nem percebe. E aí ele chama o Merlin. E o cavaleiro diz ao mago que se sentia orgulhoso, né? Porque tinha saído do castelo do silêncio, que já estava sem o elmo, e o mago sorriu com indulgência. E fala, não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isto é tão sem sentido quanto seria Rebeca sentir orgulho por poder voar. É tipo assim, ok, você conseguiu chegar até aqui, agora baixa a tua bola, que tirar o capacete é só a primeira etapa para a nossa evolução. Ou seja, é o primeiro ponto de se reconhecer e de se encontrar consigo mesmo. Rebeca nasceu com asas e agora está usando e simplesmente você já deveria fazer. O que ele está querendo dizer é o seguinte, cada um de nós aqui tem a consciência, pode entrar nesse mundo íntimo e fazer isso. Não é nenhuma mágica, a gente não precisa se sentir orgulhoso com isso. É o nosso dever de nos conhecer. Você sabe mesmo como... Aí ele fala, rapaz, você sabe mesmo como deixar um sujeito para baixo. Merlin, disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado o Sam, que é a consciência dele. O Evangelho, pessoal, é o nosso colar de pérolas. Isso me lembra um fato muito interessante. Imagine que eu encontrei o Emanuel, ele me deu um colar de pérolas. Ele me deu uma pérola. Aí ele me deu, eu guardei. Tem no bolso. Encontrei o Ezequiel, ele me deu também um colar de pérolas. Não, me deu uma pérola. Eu peguei e guardei no outro bolso. Encontrei o Saulo, ele encontrou, me deu outro bolso. Me encontrou, eu peguei e botei no outro bolso. E aí eu me encontro com ele 10 anos depois. E o Saulo pergunta, rapaz, cadê aquela pérola que eu te dei? Ih, rapaz, deixei na calça, foi mandado lavar, perdi. Aí o Emanuel, rapaz, e aquela? Aí eu digo, rapaz, eu simplesmente não sei onde eu coloquei. Deve ter caído do bolso. Aí eu pergunto, o Ezequiel se encontra comigo, e aquela pérola tão preciosa que eu te dei? E aí eu digo, rapaz, aquela eu guardei tão bem guardado, mas tão bem guardado, que eu perdi de mim mesmo. Então observem que quando a gente encontra a doutrina espírita, a gente começa a receber pérolas, conhecimentos, sabedorias. A gente começa a entender um pouquinho de pluralidade dos mundos. A gente começa a entender de família, de amor, de autoconhecimento. E o que é que acontece? Quando a gente fala que o Evangelho é o nosso colar, é porque é o fio de nylon que vai pegando cada conhecimento desse, cada pérola, e vai juntando num grande colar para que a gente bote no pescoço e a gente não perca. É um modelo que a gente segue. Faz sentido? Então, eu achei muito interessante essa analogia, de a gente entender que o Evangelho é o nosso colar de pérolas. E aí o cavaleiro segue para o castelo do conhecimento, com Rebeca e Esquilo, e é interessante que eles começaram a caminhada pelo caminho da verdade em direção a esse castelo. Chegando lá, era um castelo muito maior, ele nunca tinha visto um castelo daquele tamanho, ele olhou fixamente para a estrutura e, curioso por saber quem teria projetado, naquele momento exato, seus pensamentos foram interrompidos pela própria voz de Sam, que é a consciência. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte do conhecimento. Ou seja, quando a gente traz para a nossa filosofia, a gente vê que todo conhecimento que a gente adquire, no fundo, ele já existe. O próprio universo traz para a gente todo dia
o que é certo e o que é errado. Até a Siri pegou. Até a Siri confirmou. E aí quando ele entra no castelo do conhecimento, e é interessante que nesse momento, Rebeca e Esquilo entram com eles. Por quê? Porque no castelo do conhecimento, todos podem entrar. Porque o conhecimento é para todos. E lá está tudo muito escuro. E quando ele olha para uma parede, ele vê uma inscrição bonita e radiante na parede, dizendo que o conhecimento é a luz que vai te levar a encontrar o seu caminho. Olha que bonito. Espíritas instruí-vos. Mais na frente, ele se depara com uma outra inscrição na parede que deixa ele muito triste, que fala assim: será que você não confundiu necessidade com amor na vida? E aí ele começa a se sentir um pouco mal, porque ele começa a achar que poxa, mas eu não amava Juliet, não amava Christopher, meu filho, mas será que eu amava ou eu precisava deles? E será que na vida a gente ama as pessoas ou a gente precisa delas para viver? É interessante que quando a gente começa a exigir demais do outro, a gente esquece de servir, a gente esquece de amar, de se doar. E aí onde vem a questão. Muitas vezes a gente tem mais necessidade do outro do que a gente ama. E a gente confunde isso. E é nessa hora de dor, né, de descoberta dentro desse castelo, que ele entende muita coisa. E ele sabia que amava Juliet, embora não pudesse admitir que ela mesma ficasse debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo. Ou seja, a esposa dele se encharcava de vinho, né? E sim, ele amava Juliet e Christopher, mas não necessitava deles também. E eu não sei se vocês se lembram que, na verdade, Juliet, na história, é a esposa, mas no fundo, essa esposa ela é um tanto quanto fictícia. Ela é o lado emotivo dele. No fundo, Juliet é a própria expressão da emoção do cavaleiro, aonde ele se ancorava nela. Então, o que é que acontece? A gente sempre tem a capacidade de querer racionalizar as coisas. E ele começa a culpar e dizer que Juliet bebia não era por culpa dele, mas porque ela precisava afogar a mágoa dela com alguma coisa. E aí ela ia beber. Só que no fundo, ele estava falando dele mesmo. A grande questão é, será que muitas vezes a gente não coloca, né, essa nossa carência de dizer que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Será que a gente está amando realmente ou a gente precisa das pessoas? Essa é a reflexão. O cavaleiro assentiu com a cabeça, os olhos começaram a encher de lágrimas. Então um pensamento aterrorizante lhe veio à mente. Ele não quisera se culpar por tudo que fizera. E quando a gente começa a se culpar, o que a gente faz? Começa a doer. E aí o que é que ele faz? Ele começa a dar desculpas, né? Dizer que aquilo era um hábito, que era tudo culpa dela, né? Inclusive o fato dele ter ficado dentro daquela armadura. Então, a estrutura traz para a gente que o cavaleiro, no fundo, ele ainda, o cara continuava durão, né? Com o ego lá em cima, sem querer reconhecer. Então, ele
ele viu que ele tinha necessidade, depois de muito choro, né? Que um grande obstáculo era o amor. E ele busca Merlin novamente. Então, quando ele descobre isso, que ele precisa realmente amar as pessoas, e quando ele admite isso, Merlin aparece e um brilho na escuridão se faz. É ali, naquela luz, né, que Merlin aparece sorrindo. Ele diz: você descobriu uma grande verdade. E somente quando nós amamos, nos amamos, nós podemos amar os outros. Ou seja, quando ele descobre que só amando a si próprio é que ele pode dar amor ao outro, é que ele descobre a verdadeira mágica do amor. Então esse negócio de dizer que ama os outros sem se amar, isso não existe. Primeiro a gente se ama, para depois amar o outro. E isso é auto-amor, não é egoísmo. Logo depois, ele encontra um espelho. E ele tinha uma fisionomia, ele se imaginava uma pessoa alta, feia, nariguda. E aí, na verdade, quando ele se depara com esse espelho, ele fica decepcionado. Porque ele vê que é um espelho velho, mas a Rebeca insiste: olha, não é um espelho comum. Ele não mostra como você parece, mostra quem realmente você é. Então, dentro do conhecimento, e quando a gente começa a entender a doutrina dos Espíritos, quando a gente começa a entender o Evangelho, a se conhecer melhor, a gente começa a se encontrar com esse espelho e ver que dentro de cada um de nós mora um cara legal. Joana já nos fala: vós sois seres luminíferos. E assim, Sam explica: você está vendo o seu verdadeiro eu, o que vive por debaixo dessa armadura. Então, o cavaleiro olha para o espelho e vê bondade, amor, inteligência, desprendimento naquele olhar. Ele compreende tudo o que precisava fazer. Com esse pensamento, tudo se ilumina, resplandece novamente, a sala inteira fica iluminada. Isso é o código para a construção do castelo do conhecimento, disse o Sam. Desse modo, não é dividindo o compartimento, porque o conhecimento ele é único e universal para todos. Nessa hora, tudo desaparece. O castelo inteiro se desintegra. E ele se encontra no pátio do castelo, junto com Rebeca e Esquilo. Então, a história não acaba por aí. No próximo capítulo, ele vai enfrentar um belo dragão. No castelo da ousadia, da vontade, vai encontrar um dragão bravo. E detalhe, que solta labareda de fogo e sem espada. E aí, são cenas para os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus abençoe vocês nessa caminhada e que essa analogia com castelo, com cavaleiro, faça vocês refletirem e pensarem em qual castelo vocês estão. Qual castelo a gente está hoje? No castelo da introspecção, do silêncio, de se encontrar? No castelo do conhecimento, que a gente já se encontrou, a gente está aprendendo mais as coisas? Ou a gente está lá no castelo da vontade, da ousadia? É isso aí. Deus abençoe vocês e abençoe a semana. Um grande abraço.